estética, não, 6 anos na área de lash designer, mas eu venho da estética desde os 13, 14 anos. Minha primeira experiência foi como manicure, quando eu era bem toquinho ainda. Bem cocotinha. Eu trabalho com maquiagem há 14 anos, mas eu tinha uma empresa com a minha mãe abriu o salão e teve salão por 21 anos. Então, desde adolescente, eu me criei ajudando na recepção e na administração. Quando eu fui para a faculdade e eu comecei a me maquiar para sair para as festas, a minha mãe me falou assim, por que tu não faz um curso de maquiagem? E eu entrei e nunca mais saí. Então, comecei com maquiagem, hoje faço micropigmentação, faço design de sobrancelha, fui aderindo a outros serviços dentro do nicho que eu já tinha do salão de beleza. Muito bem. Eu comecei nesse universo a partir do ano de 2018. Antes eu trabalhava com contabilidade, né? Então, de uma maneira que eu nem imaginava, eu já exercia a beleza com as minhas colegas de trabalho, porque quando a gente ia para conferências, congressos, todo mundo ia para a Pamela, porque eu colocava o mesmo tom de base em todas, dava super certo, não sei qual era a mágica que eu fazia. Sempre tive muita vontade e depois eu comecei a fazer essa renovação de trajetória, digamos assim, com uma demissão que aconteceu na minha vida. E eu disse, quer saber? Vamos começar a empreender, trabalhar com o que eu realmente gosto. E aí comecei. Meu primeiro curso, em 2018, foi de maquiagem. Depois, logo em seguida, veio a pandemia. Tive que me reinventar, porque não tinha mais evento. Comecei também a fazer micro. Fiz sobrancelhas, faço cílios. E hoje eu sou especialista em embelezamento facial. Gurias, eu vou começar a fazer uma pergunta bem importante para vocês, tá? Muitas empreendedoras dizem que sabem fazer. Sei fazer cílios, sei fazer maquiagem, sei fazer sobrancelha, enfim, sei fazer todo o processo, mas a grande maioria tem dificuldade de vender. Como foi e como é esse processo para vocês? Que nem a gente combinou, não tem certo, não tem errado, a gente tem os nossos momentos, né? Nem todo mês a gente vai vender como gostaria de vender. Então, como foi esse processo para vocês? E como está sendo essa trajetória e quais são as dificuldades? Vamos começar contigo? Então, bora. Eu já contei no outro encontro, vou repetir, para vocês entenderem como é que foi o meu processo de venda. Foi de uma cura minha. Eu tive uma depressão depois da morte do meu pai. E estava bem fora de mim. Fiz os cílios, fizeram os cílios em mim. E eu me reenxerguei viva de novo. E na minha cabeça era aquilo que eu deveria transmitir para outras mulheres. E resolvi fazer o curso de cílios. Só que eu não sabia nem se eu ia conseguir segurar uma pinça, né? Porque eu nunca tinha nem chegado perto, assim. Eu tinha muito receio de fazer a sobrancelha já. Eu já tinha o curso de design de sobrancelha, já fazia sobrancelhas. Mas eu ainda tinha um pouco de receio por ser no rosto das pessoas. Mas quando eu me enxerguei viva novamente, depois dos cílios, foi realmente transformador. E foi um portal, como tu disse, que abriu ali. E eu tava no 5º semestre de Direito, cheguei em casa e falei pra minha mãe, mãe, eu vou trocar de área. Ela falou, tem certeza? Eu falei, sim. E daí eu fiz o curso e graças a Deus, Deus abençoou as minhas mãos, deu certo. E realmente hoje eu transformo vidas através... Os cílios é uma desculpa, né? Que a gente encontrou. Muito bem, muito bem. Qual de vocês dois quer falar agora? Pode ser. Não, vai. Bom, sobre o processo de vendas, né, gurias? Eu sempre fui uma prestadora de serviço, né, vindo da contabilidade, né, uma solucionadora de problemas para as pessoas. Então, eu confesso para vocês que esse processo de venda, ele é trabalhado diariamente, né? E, inclusive, agora, na virada do mês, a gente, né, tem que pensar novas estratégias. E mesmo lendo muito sobre o assunto, participando de workshops, a leitura que a Raiza faz, né, da venda, uma coisa que eu falo, hoje eu falei para a Vitória, né, que trouxe ela aqui, uma coisa que a Raiza falou na primeira vez que eu vim, que eu conheci o grupo e que me fez ter essa adesão com vocês, essa conexão,
Pamela, tu tem que descer no condomínio da onde tu mora, vai descer o lixo, tem que dizer bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é tal, eu faço tal coisa. E isso é um mantra, Raiza, que fica todos os dias na minha cabeça. E eu, cara, é isso. A pessoa tem que saber o que eu faço. Porque hoje ainda eu tenho muitas clientes fiéis que vieram lá de 2018, quando eu achei que sabia fazer sobrancelha, porque, na verdade, é a prática, né, que a gente vai se aperfeiçoando. A gente faz o curso e acha que sabe fazer, mas depois a gente vai melhorando. E eu percebo que eu tenho essas clientes de anos. Ai, Pamela, eu não sabia que tu fazia tal coisa. Então, pra mim, é uma red flag, né? Tipo assim, eu não sei me vender. Então, isso, com certeza, é uma coisa que eu ainda tenho que melhorar muito. Já melhorei muito, né, ao longo dos anos. E as sócias me ajudam muito nisso. Com certeza, diariamente. Vocês não imaginam quanto. Pegando o gancho aqui do nem todo mundo sabe o que eu faço, acabou de acontecer hoje. Então também fica também o questionamento do realmente eu não vendo tudo que eu faço. Mas eu comecei com a maquiagem e eu fui adicionando tantas coisas na minha lista de serviços primeiro para ter a opção assim, se não tem o evento na pandemia, eu faço micro, eu faço depilação. Então, assim, eu consegui sobreviver durante esses 14 anos que eu trabalho, não só da maquiagem. Todos os serviços que eu faço foram acrescentando na minha vida. Então, eu também já fiz extensão de cílios por uns 3, 4 anos, até que um dia eu tive uma crise de coluna, porque eu ficava toda torta fazendo. Falei, não, esse aí eu não quero mais. Então, parei. Então, é difícil a gente vender tudo que a gente faz. Por exemplo, eu faço muita coisa. Por exemplo, num Instagram que a gente tem que tentar nichar para um público e tentar ser o mais nichado possível. Falei, gente, eu faço muita coisa, não tem como eu nichar. Tipo, eu faço maquiagem, eu faço micropigmentação, tipo, depilação, eu não divulgo, mas eu faço. Bronze, eu não divulgo, mas eu faço. Então, assim, existe uma dificuldade da gente conseguir comunicar tudo. E, por exemplo, numa cliente que tá fazendo uma sobrancelha que vem todo mês, eu não posso falar assim, oi, tudo bom? Então, eu faço lash lifting também, tu já conhece essa técnica? E se a gente fizesse uma micropigmentação na tua sobrancelha? Quando tu tiver um evento, a gente pode fazer um bronze, a maquiagem e o cabelo. Então, assim, tipo, tu não pode também bombardear a cliente, né? Tu tem que conseguir ser um pouco assertiva. Então, às vezes, eu acho que a gente tem que conseguir também ler a tua cliente, saber se ela quer conversar, saber se ela quer saber um pouco mais do teu assunto, ou se daqui a pouco ela quer desabafar e falar da vida dela, ou se ela tá num momento de relaxamento, ela só quer dar uma dormidinha ali na tua cadeira, né? Então, existem várias formas de comunicação e dentro do possível eu vou tentando fazer o mais assertivo para cada uma delas. Muito bem. Deixa eu só concluir. No fim, só para concluir, eu falei de como eu atendo, justamente porque eu acredito que hoje o melhor meio de venda é entender qual é o teu propósito com o cliente, qual é o problema que tu está resolvendo. Empreender nada mais é do que resolver algum problema. Qual é o problema que a gente está resolvendo hoje na vida daquela pessoa? É muito mais fácil vender. Eu digo que eu faço cílios, mas eu faço outros serviços também. E cada cliente que me procura por causa do propósito do meu trabalho. E é muito mais fácil vender. Tá muito mais leve vender, tá muito mais fácil falar sobre a venda depois que eu entendi qual era o propósito do meu trabalho. Por isso que facilitou a venda. Facilita a venda, eu acredito, né? Com certeza. E, gurias, alguns insights que pode ser para todas nós, né? Esse ponto que a Pã falou. Qualquer pessoa vai ser nosso cliente ou vai nos indicar alguma pessoa para comprar da gente. Muitas de vocês que entraram para sócias, a indicação da indicação da indicação que chegou até mim. Então, no momento que a gente leva o lixo, no momento que eu posto um stories, no momento em que eu encontro uma amiga, que todo mundo pergunta assim, o que tu tá fazendo da vida? Fala o que tu tá fazendo. Independente do que for, qualquer pessoa que passa pela tua vida, ela pode se tornar teu cliente, independente do momento, tá? E agora a minha pergunta é sobre as redes sociais. Como vocês fazem esse posicionamento nas redes sociais? E quanto vocês usam isso a favor do negócio de vocês para conseguir vender mais também? Quem que quer começar falando? Bom,
Como a Pamela do Antigo Testamento era contadora, super controladora, né, e querendo fazer tudo de todas as coisas, porque eu sei tudo de todas as coisas, a verdade é que a gente tem que aprender a delegar, né, e saber reconhecer que a gente tem limites e que a gente é boa em determinadas coisas e outras não, e está tudo certo. Desde o ano passado, eu tento profissionalizar muito mais o meu negócio. Então, hoje eu tenho a Fernanda Thompson, que cuida das minhas redes. Tenho a Shirley, que cuida das minhas finanças. Inclusive, quero trazer ela para cá. E é sobre isso, né? Então, profissionalizar cada vez mais. Entender que, por exemplo, eu posto lá um story indo para academia. Eu tenho muita cliente que, às vezes, eu acho que aquilo não vai criar conexão nenhuma com ela. E aí, se eu não posso, elas me mandam mensagem: tu não foi na academia hoje? Ah, mas eu não te vi na corrida tal, por que tu não te inscreveu? Eu falei: gente, eu faço a sobrancelha de vocês, só um pouquinho, né? Vocês estão me cobrando mais que o meu marido. Então é isso, gente. E uma coisa também que as gurias aqui todas batem na tecla é conexão. Eu nunca imaginei que postar um stories na academia... Pamela, eu vou na academia também, porque tu postou, né, que foi. Também fui lá, me motivei, levantei da cama e fui. Então, é sobre isso. Eu acho que mais do que as redes sociais, enfim, promoverem a nossa arte, é também transformar, é iluminar o próximo, né? A Vitória, muitas vezes, vou citar ela porque ela está aqui hoje, e eu falei para ela: Vi, tu tem que ir hoje e tal, vamos lá. E aí eu falei: amiga, não é Herbalife, não é pirâmide, fica tranquila. Para deixar ela bem à vontade, né? Mas é isso. Então, quem eu acredito que realmente tem um potencial, que precisa, às vezes, a gente precisa de um empurrãozinho, assim como a Fernanda lembrou de mim, há uns meses atrás, disse: Pamela, vamos lá, vai ser super legal. E realmente foi. E é isso. Já vou pegar aqui, então já vou falar também. Acho que tem muito isso da gente saber vender... gente, inconscientemente, né? Postar um detalhe, por exemplo, eu nem sempre eu faço foto das minhas clientes. E eu ainda comentei com alguém hoje, eu falei assim: eu ando com preguiça de tirar foto da cliente depois do atendimento. Só que, às vezes, a gente não sabe, mas às vezes a cliente tá esperando aquele momento que ela se arrumou para tu ter uma foto bonita que tiraram dela, porque ela não sabe tirar foto sozinha. Então, assim, o quanto isso é importante, que não é só o serviço que tu entrega, mas é o pós-serviço, é tu entender o momento dela, né? E em relação às redes sociais também, essa questão da conexão também eu compartilho muito, assim. Eu tenho as minhas fases de sedentarismo e as minhas fases muito motivadas. Atualmente estou numa fase muito motivada. E aí eu tenho ido para academia todos os dias, às vezes eu faço 2 treinos por dia. E aí é muito legal porque, assim, a gente brinca assim: eu vou lá postar porque eu tenho as minhas 2 fãs que se motivam com o meu treino, porque eu fui, e me cobram se eu não fui. Então, eu acho que a gente tem que se expor para sempre tá motivando, sempre tá pensando assim: aqui tu pode mudar a cabeça de uma pessoa. Se tu mudar uma pessoa, já vai ter valido a pena. Gurias, eu cheguei a fazer uma mentoria para saber como me posicionar nas redes sociais, porque eu dizia que eu não sabia vender. E, na verdade, não é que a gente não sabe vender. De novo, quando tu entende qual é o propósito do teu trabalho, fica muito mais fácil. A rede social, ela é para socializar. Não adianta a gente ficar inventando coisas que não são porque isso não... pode conectar, mas não vai se manter. E eu acredito que hoje a rede social é uma vitrine. É a vitrine, né? De qualquer negócio. Se a tua vitrine... tem empreendedor... Todo mundo tem o perfil aberto aqui? Profissional? Porque tem muita gente que tem perfil profissional e tu vai lá para olhar o perfil e o perfil tá fechado. Que loja que vende com a porta fechada? Não vende. Como é que eu vou saber que tu vende sobrancelha se tu não falar sobre a sobrancelha? Como é que eu vou saber que tu faz mentoria se tu não falar sobre a mentoria? E eu acho que a rede social hoje é uma
vitrine gratuita, um portfólio que a gente tem, que facilita, sim. E se a gente soubesse se posicionar e procurar o público, entregar para o público correto, além dessa conexão do dia a dia, que eu acho que as pessoas buscam, porque apesar de hoje a rede social nos entregar tudo muito rápido, nos afasta das pessoas, a gente não precisa... a Ju morava em São Paulo e a gente não precisava estar perto para saber como a outra tá. Isso aproxima, mas acaba afastando de alguma forma. Então, se tu entregar de forma assertiva dentro das redes, eu acho que acredito que seja a melhor forma de se posicionar e vender. Com certeza. E, gurias, não esqueçam do seguinte, antes e depois vende, prova social vende, você se mostrando autoridade, fazendo uns cílios, fazendo uma maquiagem, fazendo o procedimento que vocês fazem, também vende. Vocês participando de eventos aqui, vende. Vocês mostrando a vida pessoal, que vocês têm filho, que a família... Vende. As pessoas compram a genuinidade do outro, o que o outro é e o que o outro faz. Se a Carla tá sempre lá na bike fazendo exercício, eu quero ser parecida com ela, então, por consequência, eu vou comprar, fazer maquiagem com ela. E essas coisas vão acontecendo e o valor da venda aumenta. Então, eu mostrar só o meu mundinho da maquiagem, tá tudo bem, vamos fazer. Mas esse outro lado também vai corroborar com a venda de vocês e vai estruturar e vai fazer algo muito maior. Agora eu vou perguntar para vocês sobre cópias. Sobre ter pessoas, como vocês lidam sobre estar sendo copiadas, utilizarem as imagens de vocês, ou, enfim, ou até alguém que admire e acaba pegando um pouco esses insights do próprio trabalho de vocês. Quer começar? Não me sinto copiada. Inclusive, quando as pessoas falam, tu viu que a fulana lá escreveu a mesma coisa que tu escreve? Eu falei, sim, adoro. Tô inspirando pessoas. Esse é o meu propósito hoje. Eu sei que o meu trabalho não tá... não chegou aonde chegou sozinho. Eu procurei, eu me inspirei em outras pessoas e eu acho que isso é importante. Então, eu acho que quando eu vejo alguém fazendo ou falando da mesma forma que eu, ou procurando saber como é que eu fiz, eu não... Acabei de falar pra Stephanie, né? Larissa. Que se ela precisar de ajuda, ela pode contar comigo. Ela também é leste, ela tá 6 meses na área. E com 6 meses tu não tenha... Talvez não tenha, né? A mesma destreza de quem tem 6 anos. Então, o nosso caminho não dá pra pular etapa, mas dá pra facilitar se tu tiver ajuda. E... quando alguém pede ajuda ou quando alguém me copia, eu acho o máximo, de verdade. Não fico pensando naquela coisa de, tem gente me invejando. Eu sinto como admiração e não como inveja. Perfeito. Eu acho que, assim como a Cassi falou, eu também não vejo de uma forma negativa. Eu tento não ver de uma forma negativa. Eu tento ver da forma positiva. A pessoa se inspirou em mim para tentar melhorar, né? Se ela vai pegar essa motivação para fazer uma coisa maldosa, daí é com ela, né? Mas eu também penso como a Cassi. Eu tenho várias amigas maquiadoras. Ai, amiga, minha agenda tá vazia. Já mandou lá na tua listinha de transmissão, bom dia? Amiga, tu já postou que tu tá fazendo, que tu faz sobrancelha, porque tu só posta foto na academia, eu acho até que tu é personal. Então, gente, é esse tipo de coisa que eu tento inspirar, sabe? As conversas e tal, e às vezes quando eu sou muito próxima da pessoa, eu sou direta assim mesmo, porque às vezes a pessoa só precisa daquele chacoalhão, sabe? Então, eu também me sinto bem prestigiada, né, quando a pessoa se inspira em mim, ou até mesmo copia. Não gosto muito dessa palavra copiar, porque ela pode tentar reproduzir a mesma coisa, mas nunca vai ser, né? É a essência. Então, eu lido dessa forma. Eu também não vejo como algo ruim, né? Eu vejo como admiração. E eu acho que a gente sempre busca inspiração, até porque a gente faz. Nunca o que a gente faz vem genuinamente lá da nossa cabeça. Às vezes vem, mas a maioria das vezes tu viu vários vídeos e juntou um pouco daquele com um pouco do outro e falou assim, vou fazer assim, desse jeito. Então, assim, a gente sempre pega inspiração de alguma outra pessoa. Então, eu acho que se tu tá fazendo um conteúdo criativo, cara, parabéns. Acho que é isso aí.
E, gurias, quando a energia está baixa e bate aquele desânimo, o que vocês fazem para estar em movimento, para voltar a vender e para botar aquele upgrade assim na vida de vocês e botar para rodar? Eu vou pra rua. Eu faço bagunça. Eu venho para sócias. Cara, por exemplo, a gente que é aqui da estética, né? Que é autônoma, que a gente recebe por serviço. Eu tô há 14 anos na área. Eu sei que maio, junho, julho são os piores meses do ano, todos os anos. A partir de setembro, de agosto vem formatura, setembro começa a vir um monte de casamento, assim, ó, e a gente trabalha que nem umas loucas. Então, assim, estou passando de novo pelo 14º ano, pela fase baixa, e, gente, esse mês tá assim, ó. Tá osso. Tá de chorar num cantinho. Além disso, vou fazer só um resumo. A gente tinha o salão de 21 anos, o sonho da minha mãe era vender, porque a minha mãe já estava lá há 21 anos, está com 65 anos, quer se aposentar, diminuir o ritmo. Ela tentou me oferecer o salão, eu falei, não, obrigada, eu não quero ter uma empresa sozinha, não quero gerir isso. Já tive uma experiência de 1 ano e fazendo a gestão sozinha, eu me perdi no meio do caminho. Então, a gente conseguiu botar em prática essa venda. E aí, isso fazem 3 meses, então faz 3 meses que eu não tenho salário de administrativo, que era um fixo que eu tinha. Eu tô há 3 meses penando aí para conseguir pagar as contas só com o meu salário, numa época que deu baixa de mercado. Então, assim, não tô na minha melhor fase, mas eu falei assim, cara, quando aí a Raiza falou assim, vamos conversar de estética, eu falei, é sério, velho? Eu falei, putz, eu não... Nesse momento, eu falei assim, aí a Raiza falou assim, Carla, mas é a tua história. E, tipo, não foi sempre assim, já teve muito sucesso, estamos aí numa caída da montanha-russa, mas daqui a pouco a gente está se reerguendo de novo. Então, são ciclos, a gente tem que entender que uma hora vai dar baixo, outra hora vai dar bom, e, de novo, né, ter as estratégias para, tipo, tá ruim, mas o que a gente vai fazer para o próximo mês, né? Então, acho que é isso. Deixa eu só fazer um spoiler. Ela tá falando, mas ela vendeu o salão, tá, gurias? Ela vendeu o salão. Aí eu que fiz o tráfego pago e vendi o salão. Ela vendeu o salão, tem dinheiro guardado. Gurias, como a Carla falou, né? Empreender não é para os fracos, tá? É para os fortes. É aquela coisa, todo mundo pode empreender, nem todo mundo está apto, né, a empreender. E eu acho que isso vale para qualquer nicho, em qualquer mês do ano, sabe? E aí, como a Carla falou, esses são os piores meses mesmo. E quando a frequência tá baixa, amor, é assim, ó, é sal grosso em tudo, é queimar um incensinho, uma folha de louro, entendeu? É mandar lista de transmissão, é mandar um oizinho no Instagram. A gente faz de tudo, gente. A gente faz de tudo. A gente apela para todos os santos. É café com Exu, é Deus. Como é que é? Café com Deus Pai. E é isso aí. Eu acho que a grande energia da coisa é tu perseverar, sabe? Acreditar que, por exemplo, hoje não é um dia tão bom, mas amanhã vai ser um novo dia, uma nova realidade. E levantar a bundinha da cadeira, né, gente? Porque é isso. A energia tá lá. Eu vou aqui, eu não quero julgar, nem entrar nesse mérito, mas, por exemplo, gente, Deus vai me ajudar, Deus vai te ajudar, mas o que tu vai fazer para ele te ajudar? Então, eu acho que a melhor coisa é perseverar e manter o pensamento positivo. Já tô rindo porque essa semana me perguntaram isso, como que tu faz? Como que tu faz? Como que tu aguenta? Eu falei, eu não aguento. Orar e trabalhar, minha filha, vamos lá? Se eu ficar... Disciplina, gurias. Mas olha só, se eu ficar sentada na cadeira, ou se eu ficar reclamando, meu Deus, não tenho o que fazer. A Anaí fica louca comigo, que eu falo, calma, respira. Dela falou, como que tu fica calma? Eu falei, mas se eu ficar surtada, vai resolver? Não vai resolver. Falando sério mesmo, tipo como que diz, um ritual, sei lá, eu oro mesmo, entrego para Deus e digo, Senhor, se o Senhor me colocou aqui, me ajuda, um milagre aqui financeiro, e eu boto
faço post, enfim, tiro a bunda da cadeira e boto pra rodar ali o que eu acho que vai vender, o que pode vender. Chamo o cliente, falo com as gurias. Às vezes elas estão só esperando que tu diga: oi, tá tudo bem? Não tá tudo bem. Então vem fazer um cílios que vai ficar tudo bem. Mas eu não tenho dinheiro. Não, mas a gente vai resolver. O dinheiro é teu problema, também era o meu até agora, mas agora nós vamos te ajudar. Inclusive, vou aproveitar o gancho, que não é fácil, como vocês estão falando. Eu tive uma oportunidade num network, eu acho isso muito importante, e eu vou falar de novo da importância do network, porque tem em 2 anos que eu comecei a entrar no meio corporativo e realmente, e não só da técnica, eu busquei por muito tempo atualizar a técnica, né? E depois que eu comecei a procurar eventos de network, locais e ambientes que me trouxessem outro conhecimento empresarial, de desenvolvimento pessoal, emocional, enfim, eu tive muitas viradas de chave e muitas portas que eu tenho certeza que se eu continuasse parada no mesmo lugar, ou resmungando, ou reclamando que não estava funcionando, não ia sair de lá. E tive uma oportunidade, recebi um ingresso para ir no Fire, que vai ter em São Paulo, depois de amanhã. E podia levar minha equipe, inclusive a Anaí vai comigo. E eu não tinha a grana para ir, porque do nada, assim, tipo, toma aqui o ingresso, tá. E daí a gente foi ver a passagem, R$1.200 para ir. Daí são 2 passagens, né? São Paulo de ônibus, porque a passagem tava cara. A gente vai de ônibus até Floripa, e de Floripa vamos de avião, porque diminuiu R$1.000, assim, tipo, a passagem de Floripa pra lá era R$200. Ficava muito em conta. E aí fiz uma rifa. Eu tava com vergonha de fazer a rifa, porque... vou fazer uma rifa, pedir ajuda. E a Anaí falou, escreve, ajude uma empresária, ajude a realizar um sonho. Eu falei, cara, vou pedir ajuda. Todo mundo entra no meu perfil. Tem gente que me manda mensagem no direct pedindo dinheiro, porque acha que eu tô rica. Eu já tô com essa pose toda. Daí se eu vou... mas isso é posicionamento. E aí, quando eu fiz a rifa, fiquei com essa dúvida, né? De vou ou não vou. Mas tem vezes que a gente tem que, sim, baixar a guarda e pedir ajuda. Eu acho que